Depois, então, eu compartilho com vocês, ainda hoje, no CIGA, só se acontecer alguma coisa e demorar a chegar, mas geralmente as gravações elas chegam rapidamente no e-mail. Bom, então vamos pensar agora a respeito da década de 90. Mas antes disso, isso aqui é só um panorama do que a gente tem conversado, não do que a gente tem conversado, mas o contexto econômico do período. Não é um material que nós vamos nos demorar, porque esse é conteúdo de outra disciplina, faz parte da economia brasileira contemporânea. Imagino que vocês tenham feito, caso não tenham feito ainda, farão. Mas nós estamos vivenciando um período de inflação. E vários planos foram feitos, ortodoxos e heterodoxos, com o intuito de trazer estabilidade para a economia. Então, nós tivemos, na década de 80 até década de 90, o Plano Cruzado, em 87 o Plano Bresser, em 89 o Verão, 90 o Collor 1, 91 o Collor 2 e 94 o Plano Real. Então, nesse contexto, na década de 90, nessa busca por essa estabilização, por essa estabilidade, e a partir dessa estabilidade que é resultante da implantação desse plano, nós vamos ter umas consequências e uns resultados positivos no que se refere à proporção de pobres no nosso país. No entanto, nós vamos verificar que, como nós temos conversado nas nossas aulas, nós temos uma desigualdade, que é uma desigualdade regional, temos conversado disso durante todos os nossos encontros. Então, nós vamos verificar que essas desigualdades elas vão persistir, e embora a gente vai ter aí uma melhora em algumas regiões, em outras nós não teremos melhoras, teremos pioras, nós vamos ter uma mudança em relação à pobreza na zona rural, pobreza na zona urbana, nas áreas urbanas, metropolitanas e não metropolitanas. Então, a ideia desse capítulo da Sônia Rocha hoje é pensar nessas modificações que essa estabilidade econômica trouxe, aspectos positivos, e de como que essas modificações elas vão permitir essa mudança positiva até meados de setembro de 96, salvo engano, mas está em um slide aí à frente, mas eu acho que foi isso mesmo, daqui a pouco a gente confirma. Por quê? Porque depois esse número, essa proporção de pobres se estabiliza novamente. Bom, então sigamos. Aí a Sônia Rocha vai dizer, olha, na década de 90, a gente vai ter ainda, no início de 90, uma continuidade daquela estagnação que nós tínhamos em 80. Inclusive, a década de 80, né, que ficou conhecida como a década perdida. Nesse momento, nós ainda vamos ter um desestímulo de investimento, a gente vai ter uma desorganização no que se refere à questão da produção, uma desorganização dessa produção. Então, ainda não é um cenário estável para a questão da pobreza. Tanto que antes, quando ela vai trazer de 89 a 93, antes do Plano Real, nós vamos ter uma queda do PIB de 5%. No entanto, quando se tem essa queda do PIB, nós vamos ter essa proporção de pessoas pobres no país, ela se mantém. E aí, a Sônia Rocha vai dizer, olha, porque nós sabemos, né, gente? Então, quando nós temos um momento de queda da produção, nós vamos ter aspectos econômicos e subjetivos que vão reforçar essas outras questões, esse momento de incerteza. Então, se você diminui a produção, você diminui o emprego, diminui o consumo, e isso vai impactar principalmente as pessoas que são mais pobres, pessoas com baixa escolaridade. No entanto, nesse cenário de 89 e 93, embora o PIB tenha tido essa queda de 5%, não se teve um aumento da proporção de pobres. E a Sônia Rocha vai dizer que essa proporção ela vai se manter principalmente pelo fato das estratégias das famílias para conseguirem se manter, de políticas públicas que não vão permitir o aumento dessa pobreza. Mas quando no final de 93, se tem um aumento do PIB de quase 5%. Então, tudo mostra, né, indícios de que a atividade econômica ela estava se retomando, estava voltando a crescer, né, você tem um aumento da produção, e isso tem um aspecto muito positivo
na economia. Bom, e com o Plano Real, lá em 94, nós vamos ter a queda da pobreza. Bom, por que essa queda acontece? Quando se analisa a zona rural, a Sônia Rocha vai dizer o seguinte, olha, de 91 a 92, você tem uma diminuição da pobreza na zona rural, porque o setor agrícola é um setor que estava tendo um aumento da produção, um aumento do preço dessa produção. Então, em relação aos outros setores, então ele tem esse crescimento, embora o PIB tenha caído nesse momento, né, de 91 para 92, em relação à falta de dinamismo dos outros setores, o setor agrícola, ele demonstrava um crescimento, e isso fez com que na zona rural isso tivesse um aspecto positivo. E isso vai se manter em 93, em relação à questão da diminuição da pobreza na zona rural. Embora o setor agrícola não tenha tido o mesmo crescimento que antes, nesse período de 93, a proporção de pessoas pobres, ela não aumenta com essa falta de produtividade, com essa queda de produtividade do setor agrícola. Essa queda do setor agrícola em 93 vai ser de menos 1,2%. Mas ainda assim, a pobreza rural, ela continuou diminuindo. Por quais motivos? A Sônia Rocha vai dizer, olha, pode ser que esse aumento da produtividade, a mecanização do setor agrícola pode ter permitido não só, às vezes, a contratação desses trabalhadores e trabalhadoras para esse trabalho específico, para essa ocupação específica, mas pode ter empregado essas pessoas em outras áreas na zona rural, mesmo que não estivesse diretamente envolvido com o setor agrícola. Bom, e de outra maneira, você tem também pessoas que estão saindo da zona rural, indo para as zonas urbanas, para as áreas urbanas, em busca de outros tipos de trabalho. Afinal de contas, você tem essa diminuição do setor agrícola e aumento da produtividade de outros setores. E, inclusive, na aula passada, nós falamos sobre essas questões, né, da migração, ou há 2 aulas atrás. Bom, e quando se pensa em área rural e área urbana, a Sônia Rocha vai trazer alguns aspectos para mostrar o seguinte. Aqui no slide, gente, eu coloquei esses quadradinhos, eles são de 4 em 4, tá? As cores são cores diferentes, demonstrando cenários, momentos diferentes, certo? Questões, assuntos que estão ligados a essa questão da área rural e área urbana, mas que são momentos diferentes. Então, lá de 90 a 93, a Sônia Rocha vai dizer o seguinte, olha, você tem uma melhoria em relação à questão da pobreza na zona rural, só que o que acontece? Lá no Nordeste, como nós já conversamos antes, e aí a Sônia Rocha vai trazer um panorama específico do Nordeste também nesse capítulo, depois dê uma olhada se vocês não tiverem visto, mas nós vimos que o Nordeste tinha uma proporção muito grande de pessoas pobres. Então, embora se tenha tido uma melhoria das pessoas, uma diminuição da proporção de pobres nas zonas rurais da Centro-Oeste, Sul, quando se olha a nível nacional, isso não tem muito impacto, porque o Nordeste tinha 69% dos pobres rurais do país. Então, esse resultado ele acaba sendo neutralizado devido a essas proporções, né, esses percentuais. Bom, então, mas você tem uma melhoria nas áreas rurais, no entanto, você tem um agravamento nas metrópoles. Então, na zona rural, você tem uma diminuição da proporção de pobres, e nas metrópoles, você tem um aumento desse número. E isso vai acontecer de forma mais pesada em São Paulo. Então, para você ter uma ideia, em 90, você tinha 34% de pessoas pobres, em 92, 43% de pessoas pobres. Quando se olha no contexto nacional, a Sônia Rocha vai trazer ali uns gráficos, umas informações, para dizer, olha, de 90 a 92, perdão, gente, de 90 a 92, você tem um agravamento da intensidade da pobreza, mas em 93, isso melhora, esses dados, eles
são mais positivos. Então, quando a gente olha de 90 a 93, essa proporção ela se mantém ainda estável. Bom, então, nesse período de 90 a 93, a área urbana vai ser mais afetada pela pobreza do que a área rural, isso pensando nas regiões metropolitanas. O Nordeste, ele não vai ter um impacto muito significativo, devido à quantidade de proporção de pessoas pobres que ele possui. E a Sônia Rocha vai dizer que, nesse período, é interessante analisar que algumas regiões que demonstraram melhora no que se refere à quantidade de pessoas pobres em relação ao dinamismo próprio que elas mesmas estabeleceram e que conseguiram essa estabilidade. Como eu comentei antes, né, logo no início da aula, em relação às estratégias das próprias famílias. E quando se pensa, quando se fala sobre o plano real e a pobreza, o plano real ele trouxe estabilidade, como vocês já devem ter visto, né? A gente estuda isso no ensino médio, eu acho, e também na economia brasileira contemporânea, a gente estuda sobre isso. Então, você tem uma redução da inflação, tanto que, e essa Ana Rocha traz uns dados para nós, né? Em junho de 94, você tinha uma inflação de 48% ao mês. Eu coloquei errado aqui, é A.A, tá, gente? 22% ao ano em 95. Então, você tem uma redução considerável da inflação, e isso vai trazer uma confiança dos agentes econômicos. Você tem um aumento da renda, e esse aumento da renda ele vai acontecer principalmente para a base da distribuição. Por quê? Os alimentos eles estavam muito caros, né, antes, nesse período. E eu não sei se eu coloquei aqui em relação ao preço dos alimentos, acho que não, mas a Sônia Rocha traz esses percentuais. Então, o preço dos alimentos que estava aumentando e crescendo bastante, ele sofre uma diminuição. Então, é uma diminuição desses preços. As pessoas, elas vão ter uma renda melhor, você tem um aumento do salário mínimo, então você aumenta o poder de compra dessas pessoas, o alimento que estava crescendo a preços muito elevados, ele vai ter um crescimento, os preços vão aumentar de uma forma que vai ser menor do que o preço de outros bens e serviços. Então, isso vai permitir com que as pessoas se alimentem, comam melhor. E como nós vimos, a pobreza absoluta, ela é referente às pessoas, né, que não têm uma renda e que não conseguem ter o suficiente para manter as suas necessidades, né, necessidades básicas. Então, a partir dessa melhoria da renda, da melhoria dos preços dos alimentos, da melhoria do salário mínimo, da melhoria dessa distribuição de renda, isso vai fazer com que haja uma redução da pobreza absoluta. Afinal de contas, a gente conversou sobre isso nas outras aulas, quando nós falamos da renda como um critério para se analisar a pobreza, a renda e a justificação que se tem é que ela vai permitir com que as pessoas elas comprem bens que vão fazer com que isso satisfaça suas necessidades. E aqui nós estamos falando de necessidades básicas. Bom, quando se fala nas áreas urbanas, em 93, em 93 a gente vai ter um seguinte contexto. A gente mostrei para vocês um pouco antes sobre a questão do aumento das pessoas pobres nas regiões metropolitanas, de forma mais evidente em São Paulo, mais forte em São Paulo. Mas em 93 a gente vai ter um outro movimento. Você vai ter a redução de número de pessoas pobres nas metrópoles e vai ter um aumento das pessoas pobres nessas áreas urbanas não metropolitanas, certo? Então, a gente tem esse outro movimento de proporção de aumento de pessoas pobres nessas outras áreas urbanas, não necessariamente as áreas metropolitanas. Esse gráfico aqui, gente, ele não está correto em relação às proporções, tá? Porque eu não consegui alterá-lo. Então, esse declínio da pobreza, ele que ocorre a partir do plano real, ele vai ser sustentado e vai ter êxito, principalmente por três fatores. A questão da abertura comercial, que já estava acontecendo, né, um pouco antes. Você tem a boa safra agrícola, que vai ser aquela melhoria do setor agrícola, que vai permitir a diminuição da proporção de pobres na zona rural, e você vai ter um aumento dos preços desses produtos,
que eu coloquei aqui para vocês, que são produtos que não concorrem, o preço desses produtos não concorrem com os bens que são importados ou exportados, como o trabalho doméstico, por exemplo, né, trabalhos que são realizados no setor de serviços, no comércio. Então, a partir do aumento do preço desses serviços, se tem também o aumento do poder aquisitivo das pessoas, se tem um aumento desse multiplicador. E aí a gente vai ter um efeito riqueza, né? Também uma característica do efeito riqueza. As pessoas estão recebendo mais, elas conseguem comprar mais bens, mais alimentos, e isso vai fazer com que elas tenham melhoria das suas condições de vida. Bom, no entanto, como eu falei para vocês, em 96, e parece, acho que em setembro, salvo engano, esses efeitos distributivos de renda, dessa diminuição da quantidade de pessoas pobres no Brasil, vai sofrendo esgotamento. E aí se tem uma estabilidade na proporção de pobres a nível nacional, que parece que é de 44%, e esse número ele não continua diminuindo como estava acontecendo nesse período, desde a implantação desse plano. Bom, e aí, alguns dos motivos foi a situação macroeconômica, a taxa de câmbio sobrevalorizada, déficit público, e isso não permitiu com que fosse, nesse cenário, se continuasse diminuindo a proporção de pobres, como se estava acontecendo logo no início da implantação desse plano. Bom, e aí, em 98, quando a gente fala desse período, né, pós-96, o PIB ele teve um crescimento que vai ser quase nulo, né, de menos 0,12%. E aí nós vamos ter aquele efeito contrário. Então, se você tem um PIB que está diminuindo, uma diminuição da produção, isso vai afetar com mais força as pessoas mais pobres, principalmente as pessoas com baixa escolaridade. E, nesse cenário, nós vamos ter o aumento da pobreza absoluta. Né? Então, se você tem desemprego, você não tem renda, você não consegue consumir, você aumenta o número de pessoas pobres, aumenta o número de pobreza absoluta, aumenta a proporção de pessoas miseráveis, que é um caso recente, inclusive, novamente, e aumento da desigualdade social, desigualdade de renda. E em 99, já no ano seguinte, essa pobreza ela vai sofrer um agravamento nas áreas urbanas do nosso país. Então, a gente viu que, a partir dessa mudança de dinamismo da produção desses setores, agrícola, das indústrias nas metrópoles, as pessoas elas vão migrar para essas zonas urbanas, sejam elas metropolitanas ou não metropolitanas, ocupando essas áreas urbanas, buscando melhores condições de vida através do trabalho. No entanto, a partir desses declínios do PIB, a partir de recessões na economia, a partir desses momentos, nós vamos ter esse agravamento da pobreza. E aí que vem a questão da importância do mercado de trabalho como uma forma de analisar as condições de vida e as possibilidades que essas pessoas têm a partir do emprego. Então, de forma bem óbvia e até repetitiva aqui, né, se você tem um trabalho, você tem renda, você adquire bens e serviços. Tem condições melhores de vida, né, dependendo do tipo de emprego e da renda que você tem. Então, esse rendimento, que é capaz de suprir essas necessidades, ele vai fazer com que haja uma diminuição da pobreza. Então, quando você não consegue esse trabalho, não consegue uma ocupação e você não tem renda, são necessários mecanismos compensatórios, como é o caso da transferência de renda, que foi uma das discussões que nós tivemos, né, em uma das nossas aulas. Então, esses mecanismos compensatórios, eles serão importantes, essenciais, para suprir ou para auxiliar essas pessoas que não vão conseguir ingressar no mercado de trabalho. Mas quando nós pensamos sobre mercado de trabalho, é importante pensar em quais são os tipos de trabalho, de ocupações, que as pessoas conseguem a partir do seu perfil. Escolaridade, qualificação, qual que é o tipo de trabalho que essas pessoas elas conseguem
qual é o tipo de trabalho que essas pessoas elas conseguem, em quem que elas conseguem se empregar, quais são as características, as exigências que o mercado possui quando ele vai empregar uma pessoa, e quais são as pessoas que vão trabalhar nas ocupações mais precárias, mais intensas, e as que não vão conseguir. Bom, em algumas aulas nós conversamos um pouquinho sobre o perfil das pessoas pobres no país, e aí eu falei para vocês em alguns momentos a respeito da questão do trabalho aqui, né, de Goiânia, em relação à pesquisa que o UFG está fazendo com o NEST e o NECRIV. E uma das questões que foi apontada na reunião, quando nós fomos apresentar o projeto, ainda na fase seminal, boa noite, Pedro. Na fase seminal ainda, o projeto ele tinha acabado de ser feito, acho que ele tinha sido aprovado, e nós fomos conversar, então, no Paço Municipal, com os órgãos competentes, né, as secretarias do município, a polícia também envolvida, era uma das interessadas nessas questões. Imagina, Pedro, tudo certo. E aí, uma das questões levantadas foi a seguinte: nós precisamos entender qual que é o perfil das pessoas em situação de rua, quais são as pessoas que estão vivendo nas ruas da cidade, para saber por que elas estão nas ruas, e o que elas precisam para que elas possam ingressar no mercado de trabalho. Então, as pessoas estão trabalhando de quê? Qual que é a escolaridade que elas têm? Se você tem uma escolaridade mais baixa, qual é a ideia? Se essas pessoas estão nas ruas porque elas têm um nível de escolaridade muito baixo e por causa disso o mercado de trabalho não consegue absorver, vamos então fazer com que essas pessoas consigam terminar os estudos e possam se qualificar, fazer um curso, um curso de pintura, um curso na área de higiene e beleza, enfim, para que elas possam ter um trabalho e, assim, a partir desse rendimento, conseguir suprir suas necessidades e, então, sair da pobreza. Então, o trabalho, ele vai ser um fator essencial para que as pessoas consigam se emancipar a partir dessa renda e, assim, ter melhores condições de vida. No entanto, quando a gente pensa nessas questões, que a gente discutiu bastante, vamos continuar discutindo, porque nós vamos falar sobre educação, emancipação através de trabalho, renda e qualificação. É importante que a gente pense, não tem como não pensar nesse nosso atual contexto, né? Então, eu trouxe aqui algumas questões para a gente discutir e pensar em relação à pobreza. A gente já viu algumas informações, alguns dados nas aulas anteriores. Nós tivemos aumento da pobreza em 2017, acho que 2018, aumento da miséria, aumento da evasão escolar. Nós vimos quais são os grupos que são mais afetados pela pobreza e pela miséria, pela baixa escolaridade, pelos empregos precários. A gente já conversou sobre isso. Mas agora é importante que a gente pense também, nesse momento que nós estamos vivendo, em relação à pandemia, a questão do desemprego. Então, a gente tem não só o desemprego, mas também tem o número de pessoas desalentadas. O que são as pessoas desalentadas, né? São as pessoas que, no momento de pesquisa, dessa pesquisa do emprego, porque para você ser considerado desempregado, você tem que ter tomado algum tipo de providência para procurar um emprego durante um determinado espaço de tempo. As pessoas desalentadas que não entram nessa taxa de desemprego são as pessoas que já desistiram de procurar, né? Então, você procura um emprego e daí você não consegue, e você acaba entrando como na proporção de pessoas desalentadas. Então, a ideia agora para o nosso debate é pensar em relação à nossa situação atual, porque a Sônia Rocha, quando ela traz essas reflexões, essas características, pensando na década de 90, ela termina no capítulo desse tema, falando sobre a questão, a situação recente. É assim que ela termina, né? Então, ela vai falar sobre a estagnação em 2001, a questão da escolaridade. Se você tem uma diminuição da escolaridade, você acaba tendo menos possibilidades de inserção no mercado de trabalho, ou quando você consegue um trabalho, é um trabalho mais precário, com uma renda menor. Então, ela vai falar, olha, apesar das mudanças, a gente vai tendo um forte componente regional de desigualdade,
E além dessa questão do forte componente regional, nós sabemos que nós temos ainda condições, aspectos estruturais que vão continuar fazendo com que uma população, um grupo de pessoas, sofra mais as consequências do que outras. Então, para que a gente possa conversar sobre isso com dados, eu trouxe alguns links, mas vocês podem acessar outros e trazer outros para as nossas discussões. O último link que está aqui, que é cidades.ibge.gov.br, tem um cartograma. Eu vou copiar esses links e colocar no bate-papo, que fica mais fácil. Esse cartograma, ele vai mostrar essa pobreza através do mapa, né? Então, lá você vai ter as cores mais escuras e mais claras, mostrando onde tem pessoas mais pobres do que outras, né? Onde você tem um percentual maior de pessoas pobres. Aqui algumas notícias falando sobre a questão da linha da miséria. Essas notícias tem notícias de 2017, 2018, acho que também tem 2019. Tem um link aqui do IBGE, que é o IBGE Covid-19.ibge, que vai mostrar para nós ali, acho que no infográfico, a questão do desemprego. Então, são alguns dados para que a gente possa analisar. Talvez vocês já tenham visto, evidentemente, né, a gente está sempre vendo notícias, mas que vão, talvez, fomentar um pouco mais o nosso debate e as nossas reflexões. Vou colocar aqui para vocês no bate-papo. Não que seja necessário, tá, gente? Clicar... Ih, ficou bem bagunçado, hein? Vou colocar de novo aqui, dando um espaço. Não que seja necessário clicar nesses dados para fazer o debate, não é isso, mas que são informações adicionais. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Bruna. Que é sobre como que a taxa de câmbio tem esse efeito de afetar a pobreza do ponto de vista macroeconômico mesmo, sabe? Não... Espera só um instantinho. Se bem que eu estou colocando o link de volta no bate-papo e parece que está ficando misturado do mesmo jeito, né? Mas vamos ver. Ó, deu uma melhorada, peraí. IBGE. Vê se vai dar para entrar, gente. Bom, quando a gente fala em taxa de câmbio, e aí a gente tem a questão da taxa de câmbio sobrevalorizada. Opa, deixa eu ver se voltou. Só arrumar aqui o slide. Voltou. É o seguinte, a nossa moeda, quando a nossa moeda tem desvalorização, isso vai acontecer com a gente também no período colonial, né? Quando nós vamos em 1800, lá por volta de 1820 e poucos, quando a gente pega dinheiro emprestado e quando a gente emite moeda, e aí nós vamos ter um efeito de desvalorização dessa moeda, e isso vai fazer com que, para importar, fique mais caro, né? Nesse período, e a gente não tem medidas protecionistas fortes nessa época, isso vai trazer uma consequência muito ruim para a população. E aqui, nesse caso específico, eu só estou pensando nisso porque é importante a gente ver como algumas coisas, elas vão repetindo, né, de alguma forma, com algumas modificações. Quando a Sônia Rocha traz essa questão, até vou pegar aqui no livro para a gente, sobre essa questão macroeconômica, sobre esses fatores. Deixa eu só confirmar aqui se é sobrevalorização do câmbio. Peraí. Ou se é o contrário. Página 125 do livro da Sônia Rocha, se vocês conseguirem abrir, ou se estiver aberto para a gente acompanhar. Sônia Rocha vai dizer o seguinte, olha, a impossibilidade da pobreza absoluta continuar a se reduzir após 95, porque a gente vai ter essa estagnação a partir de 96, esteve ligada à situação macroeconômica delicada, que resultava de uma taxa de câmbio sobrevalorizada e de déficits públicos crescentes. As crises asiática e russa encontraram o país em situação vulnerável. Como resultado, já em 98, o crescimento do PIB foi praticamente nulo, 0,12%, negativo.
o que significa que o país voltou a perder terreno no que concerne à evolução do produto per capita. O mais grave, porém, é que os efeitos da queda de atividade não são neutros, mas afetam os pobres de forma mais direta. Então, nesse momento, deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Vocês estão acompanhando aí? Gente, cadê vocês? Ah, que susto, voltei. É que eu abri o livro aqui na aba do Google e aí eu estava procurando no Alt Tab onde que estava vocês e eu não consegui encontrar, mas é porque eu estava usando aqui a aba. Nesse período, em relação à situação, nossa situação, a gente tem uma abertura comercial, certo? Então, a gente começa a importar esses produtos, e a gente vai ter isso já a partir de Collor, né, essa abertura comercial do país. E aí, quando a gente começa a fazer essas importações, a gente tem também esse declínio da produtividade. Evidentemente, a gente vai ter esse déficit produtivo. Mas quando a gente fala dessa taxa de câmbio sobrevalorizada, e aí eu estou tentando aqui também pensar em relação especificamente à taxa de câmbio e não a outro contexto, mas eu não estou conseguindo pensar nela especificamente isolada, sem pensar nos outros contextos produtivos, de se aumentar essa quantidade, essa importação dos produtos de outros países para cá, e a gente diminuir a nossa produção. E isso vai fazer com que a gente empregue menos pessoas, produza menos, né? Isso vai diminuir a renda, que vai impactar na pobreza. Agora, pensando especificamente na taxa de câmbio isolada, eu não consigo dar uma resposta agora muito exata sobre esses aspectos. Eu preciso dar uma olhada aqui para poder responder bem de forma Não, mas agora que a senhora falou, deu para dar uma entendida melhor, que está mais relacionada ao fato da economia brasileira não ter tido, não era competitiva, né? Porque foi uma abertura rápida. Aí deu para lembrar aqui algumas outras coisas também, de outras matérias. Sim, eu estou tentando pensar essa questão de forma mais isolada. Ela não vai ter esse impacto isolado, né? Ela tem que estar em conjunto com outros fatores, senão não faz sentido. Não faz sentido ela ter nenhum efeito, né, no caso. Se não analisar no conjunto. É isso que eu estou pensando, tentando entender aqui, se às vezes ela é isolada, né? Mas eu não estou conseguindo desassociar do nosso aspecto aqui. Então a gente produz menos aqui, importa mais fora, e aí isso tem uma consequência direta no mercado de trabalho, né? Mas eu vou pesquisar, inclusive, que agora eu estou com uma pulga atrás da orelha aí, se alguém também puder contribuir. Bom, então, gente, em relação a essas questões, vamos pensar um pouco no nosso cenário atual e essa questão da pobreza e o que a gente pode esperar, expectativas, é uma questão bem subjetiva. E falando subjetiva, e eu falei para vocês no início da aula, que a gente tem uma outra questão, um outro tipo de pobreza, né? Então, a gente tem a pobreza absoluta, que a gente tem conversado sempre, que é o nosso caso, a pobreza relativa, e a gente tem a pobreza subjetiva, que está incluída nesse cartograma do IBGE. A pobreza subjetiva é quando a pessoa, ela acredita que ela não tem o suficiente para viver, certo? Então, é quando a pessoa fala, olha, não, eu não tenho o bastante para viver. Então, é uma pobreza subjetiva, que vai depender dessa reflexão e pensamento desse indivíduo a partir da sua renda e dos bens e necessidades os bens que ele consegue comprar para suprir as suas necessidades. Então, que é um outro aspecto que o IBGE traz. Mas eu vou deixar vocês, então, à vontade para se manifestarem, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse cenário, não só da década de 90, mas o nosso atual cenário, e aí em relação ao PIB, em relação à produção e em relação à pobreza. Um de cada vez, gente. Gente, é um momento de reflexão e de não pensar numa resposta
que seja certa e correta, mas é um momento bem subjetivo mesmo, de nós pensarmos esses dados. Ah, verdade. Obrigada, Karine. Vou parar de gravar.